meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais uma lição de Um Curso em Milagres aqui com a nossa jornada através do livro de exercícios do professor Kenneth Wapnick. É sempre bom que eu mais uma vez diga para vocês que o ideal, né, seria a gente primeiro fazer os exercícios de Um Curso em Milagres no livro, num Curso em Milagres diretamente. E depois, como uma segunda vez que a gente fosse fazer então com esse material do professor Ken, né? Isso é o que eu acho que é o melhor, para a gente primeiro entrar em contato com a linguagem do Um Curso em Milagres, para depois aprofundar, porque aqui nesse material do professor Ken, ele comenta as lições, então ele aprofunda as lições, mas primeiramente a gente deveria entrar em contato puramente com o Curso em Milagres. Então eu estou dizendo isso porque tem muitos colegas que entram em contato comigo e dizem, né, que estão no início, que estão começando e não sabem como fazer, se vão fazer aqui por essas aulas que eu estou disponibilizando ou se vão fazer diretamente num Curso em Milagres. Então, para quem está gostando dessas aulas aqui, mas ainda está num Curso em Milagres e pela primeira vez num Curso em Milagres, então eu digo que se a pessoa sente de fazer essas aulas, de assistir essas aulas, que ela então primeiro, né, quando vai fazer assim de manhã, vai pegar o livro, vai dar uma lidinha no texto, vai fazer a sua lição do dia e depois que ela fizer no livro mesmo, que ela praticar, fizer o que Jesus está pedindo ali nos exercícios, então ela pode vir a assistir essas aulas que eu estou disponibilizando aqui, tá bom? Agora, quem já não é mais marinheiro de primeira viagem, que já está na segunda, na terceira, na quarta vez, aí é só aproveitar, porque a gente vai se aprofundando, né? Então, também quero desejar boas-vindas a vocês que estão aqui no nosso canal Despertar do Ser, na página no Instagram despertardoser.100. Sejam muito bem-vindos. Esse canal é nosso, é para nós. Essas plataformas nos ajudam a nos comunicar e estudarmos juntos, a fazer trocas, né? Então é nosso. Não tem um dono aqui, não. Todos somos donos. E eu só tive essa disponibilidade, essa ideia de fazer essas aulas com vocês, porque eu senti, né? Depois que eu comecei a fazer as lições com a jornada do professor Ken, me abriu muito, sabe? Aquelas dúvidas que eu tinha quando eu fiz o livro, que parecia que não tinha sentido nenhum, eu fazia porque eu confiava em Jesus. Mas não que eu estivesse entendendo tudo, sabe? Era muitas vezes grego para mim. Eu fazia aquilo, parecia que não estava fazendo diferença nenhuma para mim. Mas Jesus diz, ainda é cedo para a gente achar que a gente vai ver o efeito na forma, na experiência. Mas que a gente pode ter certeza que aonde a gente não está vendo, a gente está avançando e muito. Então era isso, eu não via muito avanço, né? Quando eu estava fazendo pelo livro pela primeira vez. E aí depois, quando eu fui fazer com o material do professor Ken, tudo aquilo que eu tinha dúvida, que para mim era grego, né? Eu consegui ter muito mais clareza. Então por isso que eu pensei, nossa, eu devo ter muito irmão, muito colega que deve estar no mesmo barco que eu, né? Então, se foi bom para mim, deve ser bom para muitos. E assim a gente continua. Então, mais um avisinho de que a aula é longa, temos 8 páginas. E antes disso a gente entra, né? A gente entra para dentro da sala de aula, a gente baixa a frequência dos pensamentos com a respiração mais pausada, mais profunda, os nossos pensamentos vão se acalmando. Quando a frequência dos pensamentos baixam,
toda a frequência do nosso corpo baixa também, então a gente começa a se livrar um pouco da ansiedade também, para poder ficar mais aberto, mais disponível a tudo que Jesus vai nos ensinar. Muitas vezes na forma parece que não está tendo muito efeito, mas a realidade ela tá por trás da forma, né? Então a gente confia em Jesus, que o trabalho está sendo feito, como precisa ser feito. É aí que está a fé, quando a gente sabe, confia na fonte, sabe que está sendo feito o que é necessário mesmo sem ver na forma. Mas no fundo a gente sente. E antes de começar aqui de novo, eu sei que nessas alturas, a lição 124, a gente já pode se considerar um pouquinho mais avançado, né? Mas, como a gente está sempre escolhendo o ego, escolhendo o Espírito Santo, escolhendo o ego, Espírito Santo ainda a gente faz isso, eu acho importante comentar que a gente tem muitas resistências, né? Em relação a tudo que Jesus ensina aqui no Curso em Milagres. É claro que no início a gente é mais resistente ainda, porque a gente não quer soltar as nossas crenças. A gente não quer abrir mão do que a gente acredita. E quando algo vem para desfazer as nossas crenças, a gente resiste, por mais que a gente diga que a gente quer mudar nossas crenças. Quando alguém chega e vem, como Jesus vem num Curso em Milagres e desfaz totalmente o nosso sistema de pensamento, a gente assusta. A gente, não, pera um pouquinho, não é isso que eu aprendi a vida toda. Então, assim, acho que o primeiro desapego para que a gente possa se entregar mesmo para Jesus, para o Espírito Santo, para um Curso em Milagres, é a gente realmente estar totalmente disponível, porque a gente já viu que deve ter alguma coisa muito errada no nosso sistema de crença. E aí a gente tem que estar disponível para dizer, não, tudo bem, realmente o meu sistema de crenças não me fez feliz e eu estou disposto a liberar esse sistema de crenças, a liberar tudo que eu já aprendi, né? Com todas as instituições, inclusive com a própria Bíblia, porque muitos irmãos cristãos são muito apegados ao que diz na Bíblia, ao pé da letra, assim, né? E ao pé da letra não só com equívocos de interpretação de quem escreveu, como equívocos de interpretação nossos mesmo, quando a gente lê, né? Tanto que a gente tem quantas igrejas cristãs? São bastante, né? Por quê? Porque cada igreja interpreta a Bíblia do seu jeito. Então, mas tá bom, eu precisava dizer isso no início, porque eu sei que assim como a gente tem os nossos colegas que estão aqui desde o primeiro dia de lição, tem colegas que já estão mais adiantados no estudo, mas também tem gente nova sempre chegando. Então, é necessário sim, gente, desapegar do sistema de crenças. É você olhar e dizer assim, realmente eu não tô feliz, eu não sou feliz, eu nunca encontrei felicidade nessas crenças que eu tenho incrustadas em mim, que eu sempre achei que fosse verdade, mas que agora eu vejo que deve ter alguma coisa muito errada nisso. Então, a pessoa tem que estar muito disponível para se desfazer disso tudo, para abrir espaço, para abrir lugar, para agora a gente aprender com um novo professor. O professor Jesus com o professor Espírito Santo, tá bom? E a gente vai hoje então para a lição 124, que diz
que eu me lembre que sou um com Deus. E o professor Ken, lá 2 lições atrás, já tinha dito, né? Que a gente ia primeiro ver o perdão, depois a gente ia ver a gratidão e depois a gente ia ver o tema da unicidade. Então, aqui a gente encontra o tema da unicidade, cuja compreensão significa reconhecer o quanto não queremos liberar a separação. É isso. Na verdade, a gente não querer liberar o nosso sistema de pensamento, nosso sistema de crenças, tá por trás da gente não querer liberar a separação. Principalmente a crença na separação. Para fazer a afirmação novamente, o que é positivo num Curso em Milagres, é desfazer o que é negativo. Então, um Curso em Milagres desfaz o nosso sistema de pensamento do ego. Porque, na verdade, o sistema de pensamento do Espírito Santo é a verdade. E a verdade é. Não precisa elaboração. A verdade é simples, nua e crua, né? Como se diz. Mas então Jesus precisa desfazer o negativo, o sistema de pensamento do ego, né? Porque esse não é um curso sobre o céu, onde a única verdade positiva pode ser encontrada. Exatamente. Não é um curso sobre a verdade, porque no momento que a gente desfizer a ilusão, a verdade está ali. A gente já viu isso também. O sistema de pensamento de separação é a causa de todos os nossos problemas. E seu desfazer nos leva a relembrar de quem nós somos. O processo, como faz essa lição, inicia com uma expressão de gratidão que diz: hoje damos graças mais uma vez pela nossa identidade em Deus. Damos graças na extensão em que queremos dizer: eu não quero mais ser quem pensava ser. Uma pessoa única e especial, separada do Criador. Não quero mais estar certo. Não quero mais dar valor à minha novelinha de vida, à minha historinha de vida. Não quero mais ser apegada aos meus traumas, a minha história, né? Quero liberar esse sistema de crença que só me arrastou para a infelicidade. É nesse ponto que a gente tem que estar para a gente se abrir completamente para um Curso em Milagres. E Jesus diz: a nossa casa está em segurança. A proteção nos é garantida em tudo o que fazemos. O poder e a força estão ao nosso alcance em todos os nossos empreendimentos. Não podemos falhar em nada. Tudo que tocamos se reveste de uma luz brilhante que abençoa e cura. Em unidade com Deus e com o universo, continuamos o nosso caminho, regozijando-nos com o pensamento de que o próprio Deus vai conosco a toda parte. Ao fazermos essa lição e lermos as lindas e inspiradoras palavras de Jesus, precisamos estar cientes de uma parte dentro de nós que não acredita nele. Tem uma parte de nós que não acredita em Jesus, que não acredita no próprio Deus, que não acredita que nós somos um ser tão grandioso como o nosso próprio Criador, né? Além disso, existe uma parte que não quer acreditar nele. De novo, precisamos estar cientes de uma parte dentro de nós que não acredita em Jesus. Além disso, existe uma parte que não quer acreditar. Uma parte que não acredita e uma parte que não quer acreditar. Nós fizemos um mundo no qual nos sentimos vulneráveis a cada mudança.
E, no entanto, é um mundo no qual conseguimos um estranho e perverso conforto. Nosso aprendizado, portanto, nos leva para longe daqui, conforme escolhemos a força de Cristo em vez da nossa fraqueza. Conforme a jornada continua, nós acabamos sabendo que não falhamos em nada por causa de quem caminha conosco e de quem somos. Não tem como a gente falhar. Por isso esse pensamento, às vezes, que alguns colegas me procuram, comentam: Ana, será que eu estou fazendo certo? Eu acho que eu não estou fazendo certo um curso em milagres. E é isso que eu digo, gente. É Jesus que está dizendo o tempo todo, no livro todo. O professor Ken reforça, né? Que a gente está sendo ensinado que a gente não tem como falhar. Porque o Espírito Santo está caminhando conosco. E porque nós temos aquela mente certa, que é muito mais poderosa do que a ilusão da mente errada, que quer que a gente volte para casa. Então não tem erro, não tem falha. A gente não precisa ter medo disso. As lindas palavras de Jesus, portanto, deixam de ser meras palavras, mas os símbolos da nossa realidade, que diz: como são santas as nossas mentes. Nossas mentes, obviamente, não são muito santas se pensarmos que existimos como indivíduos. Personalidade, né? A culpa não é santa, mas nos lembramos da santidade da mente quando reconhecemos que o amor de Deus é a única coisa que queremos. A santidade é encontrada em nossas mentes certas, para o qual voltamos quando perdoamos. Um instante santo, né? Portanto, nos recordamos das nossas mentes certas por perdoarmos nossas projeções profanas sobre os outros. Uma das linhas mais adoráveis num curso em milagres afirma, a passagem do capítulo 26. O mais santo de todos os locais da terra é aquele onde um antigo ódio veio a ser um amor presente. E tudo o que vemos, voltando ali para aquela frasezinha da lição, como são santas as nossas mentes, Jesus diz. E depois, e tudo o que vemos reflete a santidade dentro da mente que está em unidade com Deus e consigo mesma. Mais uma vez eu tenho que falar para vocês o seguinte. Também uma pessoa que entrou em contato comigo aqui, estava fazendo as lições com a gente e ela também não estava entendendo. Que em alguns vídeos eu falo, mas em outros eu acabo não falando, não é em todos que eu digo. Que essa jornada que a gente está fazendo, os exercícios de um curso em milagres, o que acontece? O professor Ken coloca um parágrafo da lição e ele comenta esse parágrafo. Aí vem outro parágrafo da lição, ele comenta esse parágrafo. Então, essa nossa colega, ela estava fazendo a lição num curso em milagres e aí daqui um pouco eu começava a falar uma coisa que ela não achava no livro. Claro, isso aqui não está no livro, esses comentários do professor Kenneth. Então, muitas vezes eu também dizia assim, agora eu vou falar uma parte da lição. Agora eu vou comentar o comentário do professor Ken. Só que ao longo dos vídeos eu fui parando de falar isso também, porque a gente vai tendo um relacionamento mais íntimo, né, com os materiais, e a gente até pela linguagem a gente sabe exatamente quando que é uma parte da lição, quando que é Jesus falando e quando que é o professor Ken comentando a lição, tá? Então, às vezes fica esse sanduichinho, né? Uma parte da lição, aí o comentário do professor Ken, aí outra parte da lição,
E às vezes parece que essa parte da lição ficou muito perdida daquela lá de cima. Então, às vezes eu retorno um pouquinho para voltar na ideia, para a gente não ficar perdido, tá? Mas é assim que eu faço, tá bom? Então, vou voltar lá em cima, né? Como são santas as nossas mentes, é o que Jesus disse. Aí teve um comentário ali do professor Ken falando das nossas mentes que não são santas quando a gente tá achando que existe como indivíduo, né? E agora tem mais uma parte aqui da lição, então eu vou lá em cima e junto, para não ficar perdidinho. Então, como são santas as nossas mentes, Jesus diz. E tudo o que vemos reflete a santidade dentro da mente que está em unidade com Deus e consigo mesma. E agora o professor Ken comenta: isso é assim, pois tudo que vemos com nossos olhos reflete a não santidade da mente em acreditar que não é uma com Deus ou consigo mesma. Uma vez que escolhemos ser um indivíduo e reforçamos a crença na separação, a mente repleta da escuridão da culpa. O mundo surgiu desse pensamento como uma sombra, cujo propósito era ocultá-lo. Então, o mundo surgiu desse pensamento que pensou a culpa, né? E o propósito era ocultar Deus na nossa mente e sairmos da mente também, fugirmos da mente, né? Quando nós mudamos nosso professor, nos unimos à luz e tudo o que vemos através da visão a reflete. A visão, aquela que é vista com a mente, não com os olhos do corpo. Continuando a passagem acima citada, né? Essa que Jesus disse que tudo que vemos reflete a santidade dentro da mente, que está em unidade com Deus e consigo mesma. O professor Ken então colocou que essa passagem aqui do capítulo 26 fala de como Deus e Cristo retornam ao templo do perdão que lhes deu boas-vindas, conforme o mundo se enche da luz refletida do amor e da gratidão do céu. E eles vêm rapidamente para o templo vivo. Isso é uma passagem do livro Texto, capítulo 26. E eles vêm rapidamente para o templo vivo, onde um lar para eles foi preparado. Não há lugar mais santo no céu, e eles vieram para habitar dentro do templo que lhes foi oferecido, para que esse seja um lugar de descanso para eles, assim como para ti. Aquilo que o ódio liberou para o amor venha a ser a luz mais brilhante na radiância do céu. E todas as luzes no céu são mais brilhantes agora, em gratidão pelo que foi restaurado. Como os erros desaparecem com facilidade e a morte dá lugar à vida que dura para sempre. Jesus não está falando da vida eterna no corpo, apenas em pensamento, que é tudo sobre o que ele sempre falou. Portanto, quando escolhemos o ego, tornamos real o pensamento de morte. Quando escolhemos o Espírito Santo, a irrealidade desse pensamento é aparente. E a memória da nossa vida eterna como Cristo se torna a única coisa com a qual nos identificamos. As marcas brilhantes dos nossos passos indicam o caminho para a verdade, pois Deus é o nosso companheiro enquanto caminhamos pelo mundo ainda um pouco mais. Na extensão em que eu caminhar com Jesus, me torno um lembrete. As marcas dos meus passos iluminam o caminho para os outros. Conforme eu sou o exemplo da escolha da mente certa. Na verdade,
Escolher o perdão para mim mesmo é a minha única função do mundo, permitindo que eu me torne o símbolo da verdade que Jesus se tornou. Pela paz e amor que as pessoas experimentam em mim, elas ouvem a mensagem: a mesma escolha que eu fiz está disponível para você, porque nossas mentes são uma. E era isso que Jesus disse quando ele pareceu andar aqui pela terra, né? E aqueles que vêm para nos seguir reconhecerão o caminho, diz Jesus, pois a luz que carregamos fica atrás de nós, embora também permaneça conosco à medida que caminhamos. A luz permanece atrás na extensão em que ela ainda está na mente do Filho de Deus, dentro de mim, mas dentro de todos os outros também. Ela é um lembrete para os outros que vêm atrás de que essa luz está neles também. Ela é um lembrete para repetir esse ponto importante que diz que a escolha que eu fiz você também pode fazer. A escolha que Jesus fez, nós também podemos fazer. Isso acontece dentro da mente, embora pareça estar dentro do sonho de corpos. Na verdade, podemos ter muitos símbolos. Jesus entre os mais proeminentes, a quem apontamos como modelos para a escolha certa. Nós olhamos para eles, entendendo que, pelo fato deles terem escolhido corretamente e as mentes serem uma, podemos fazer a mesma escolha. De fato, nós já a fizemos. Você precisa ser cauteloso, no entanto, para não se identificar com o comportamento das outras pessoas, pois é com suas mentes que você quer se identificar. É sem sentido emular aparências externas, como as pessoas agem, se vestem, falam ou se alimentam. É o processo de escolher com a mente certa que é o único foco apropriado. Quando Jesus nos diz para escolhê-lo como nosso modelo de aprendizado, não está realmente se referindo à vida bíblica com a qual as pessoas o associam, mas a sua escolha na mente pela verdade em vez de pela ilusão. A separação nunca aconteceu, pois o Espírito Santo é a verdadeira voz da mente. É isso sim, ele pede para que a gente acompanhe, se identifique, saiba que a gente tem o mesmo poder de escolha. É tudo na mente. Mais uma vez, um curso de milagres não é um curso de comportamento. Porque a gente tem muito isso de seguir gurus e aí se identificar do jeito que eles falam, do jeito que eles se comportam, do jeito que eles se vestem, o que eles comem ou deixam de comer. Aí daqui a pouco a gente está querendo imitar tudo igual, achando que é no comportamento, agindo da mesma maneira no comportamento que a gente vai se iluminar, né? Então é isso que o professor Ken está dizendo aqui, né? Sem sentido emular aparências externas, como as pessoas agem, se vestem, falam, se alimentam. Não é assim. Pois é com suas mentes que você quer se identificar, com a mente crística, né? O que recebemos é a nossa dádiva eterna para aqueles que nos seguem, para aqueles que foram antes de nós ou que ficaram algum tempo conosco. Em outras palavras, o passado, presente e futuro são um. Quando escolho o instante santo, aprendo que a ilusão da separação não teve efeito, nenhum pecado, culpa ou medo, e portanto nenhum tempo linear. Na unicidade do instante santo, portanto, sou um com a filiação, passado, presente e futuro. E Deus, que nos ama a todos com amor igual,
aquele no qual fomos criados, Cristo, sorri para nós e nos oferece a felicidade que demos. Hoje não duvidemos do seu amor por nós, nem questionaremos a sua proteção e o seu cuidado. Mais uma vez tenho que compartilhar com vocês. Sabe aquela vozinha que me dizia no início? Não desiste, segue que tudo vai clarear lá na frente, tudo vai fazer sentido lá na frente. Por mais que eu quisesse pegar o livro e atirar pela janela, por mais que o ego vinha e me dizia, Jesus está se contradizendo, mais uma vez, aquela voz na minha mente dizia, não desiste, persiste, segue. Então, ainda acontece comigo muito isso, sabe? Porque a gente ainda está muito apegado na forma, no corpo, na experiência aqui, né? E às vezes sim, eu tô totalmente conectada com o sistema de pensamento do ego, mas eu já tenho consciência, entende? Como que a gente já evoluiu, assim, que a gente já caminhou, que a gente já subiu alguns degraus para cima de volta, porque hoje eu já tenho consciência, eu tô totalmente no sistema do ego. Quando ele começa a me dizer, que Deus, do que tu tá falando, o que é isso Deus? Tu não sabe nem o que é Deus. Que eu sou filho de Deus, porque Deus me criou como Ele, eu sou Cristo em unicidade com Deus. Que papo furado é esse? Que Deus, do que tu tá falando? Que Criador, que Cristo, sabe? Isso aí não existe. Que eu acho que é bem o que os ateus sentem, sabe? Eu tenho muito isso às vezes também. Mas aí, no mesmo instante, eu sei que eu tô escolhendo o professor ego, que é o ego que tá aqui, no meu ouvido, contando historinha, que é ele que tá querendo que eu desista, que ele que tá, sabe? Então eu já não dou mais realidade, eu deixo ele falar, entendeu? Então eu fico observando o que ele tá dizendo, mas sem acreditar que o que ele tá contando é verdade. Tipo, que Deus não existe, sabe? Eu só fico olhando, e aí, como eu já sei o que fazer, eu digo, Jesus, né? Vou assistir esse cineminha aí contigo, sentadinha do teu lado. Vamos pegar uma pipoca, ir pro cinema e assistir essa juntos, porque eu só posso ver isso sem dar realidade se eu olhar contigo. Porque se eu for sozinha para esse cinema, vai ser, sabe? Antigamente a gente ia pro cinema assistir aqueles filmes de terror, tipo, vamos ver um que ficou como trauma na mente de muita gente, como é que é aquele Exorcista? Então é como ir pro cinema sozinho, assistir Exorcista sozinho e voltar para casa sozinho no escuro depois, né? A mesma coisa. Então tem que assistir toda essa ceninha, toda essa novelinha, todo esse papinho do ego na nossa mente aqui, acompanhado de Jesus e do Espírito Santo. Porque daí a gente volta muito mais rápido para a mente certa. E aqui ele diz, e Deus que nos ama todos com um amor igual, aquele no qual nós fomos criados, sorri para nós e nos oferece a felicidade que demos. Hoje não duvidemos do seu amor por nós, nem questionaremos a sua proteção e seu cuidado. Então, não duvidaremos, não questionaremos, a gente só pensa assim, se Jesus está dizendo é porque é. A gente não questiona. Essa aceitação é possível apenas quando percebemos o quanto duvidamos do seu amor e não confiamos em sua proteção e cuidado. Afinal, como ele poderia cuidar de mim ou me proteger, para não dizer me amar,
se eu sou aquele que o traiu? Isso que está no nosso inconsciente. E por isso que precisamos perceber que a forma de vivenciarmos o amor de Deus é por liberarmos as interferências da sua presença. Então, se eu acho que Deus não existe, é puramente porque eu construí uma barreira, uma interferência à sua presença. Se eu acho que eu não consigo sentir sua presença, que eu não sei como é que ele é, que eu nunca senti o seu amor, isso é a gente mesmo que construiu essas barreiras, né? Desnecessário dizer, Jesus fala conosco em símbolos. Deus não sorri literalmente para nós. No entanto, o seu amor transcende o amor especial ou desigual do ego, que iria nos fazer acreditar, por exemplo, que Deus sorri para alguns na filiação, mas não para todos, ou para alguns na filiação algumas vezes, mas não o tempo todo. Voltando na lição, nenhuma ansiedade sem significado pode vir para interferir na nossa fé e na nossa consciência da sua presença. Exatamente, porque quando a gente cai na depressão, quando a gente cai na ansiedade, é exatamente porque construímos barreiras para interferir no nosso relacionamento com Deus, para interferir na nossa fé e na nossa consciência à presença de Deus em nós. Somos um com Ele, hoje, em reconhecimento e lembrança. Nós o sentimos em nossos corações. Nossas mentes contêm os seus pensamentos. Nossos olhos contemplam sua beleza em tudo o que olhamos. Hoje vemos o que é amoroso e amável. Nós precisamos primeiro estar cientes das ansiedades antes de percebermos que elas não têm poder. É aquilo, é a gente assistir a novelinha com Jesus, não dando realidade, assim como a gente não dá realidade quando está assistindo um filme, não acreditando nos nossos pensamentos. Nós primeiro removemos as interferências antes de podermos ver, a estática antes de podermos ouvir. Reconhecendo nossa fé no ego, corrigimos os equívocos e nos lembramos da presença da verdade, identificando-nos então com pensamentos de paz. Os pensamentos de conflito se dissolvem na nulidade. Então, a gente se identificando com os pensamentos de paz, que é o que a gente consegue quando a gente vai para cima do campo de batalha com Jesus e observa lá de cima, sem dar realidade para nada das imagens que a gente está vendo. Assim, a gente está se identificando com os pensamentos de paz. E os pensamentos de conflito se dissolvem. Em vez de guerra, vemos o que é amoroso e amável. Conforme a memória de Deus alvorece em nossas mentes quietas e santas. Para reafirmar esse ponto importante, não usamos as declarações como afirmações para encobrirem o sistema de pensamento do ego, mas como afirmações da verdade, a qual levamos o sistema de pensamento do ego. O próximo parágrafo descreve esse processo. Vemos isso nas aparências da dor e a dor dá lugar à paz. Vamos lá, vamos ver o que é. Então Jesus diz, hoje vemos o que é amoroso e amável. Vemos isso nas aparências da dor e a dor dá lugar à paz. Vemos isso nos frenéticos, nos tristes e nos aflitos, nos solitários e nos medrosos, que são restaurados à tranquilidade e à paz da mente na qual foram criados. É o que vemos nos moribundos e nos mortos também, restaurando-os à vida. Vemos tudo isso porque ouvimos primeiro
dentro de nós. E é aquilo. A gente olha para a historinha do ego sem dar realidade para ela, mas a gente olha com Jesus para ver que ela é nada. E não a gente não querer olhar, botar para baixo do tapete porque a gente sente dor de olhar e porque a gente não tá querendo se incomodar. A gente não tá querendo sofrer, a gente não tá querendo se estressar, então a gente pega aquelas pequenos incômodos e vai botando para baixo do tapete. Só que isso também é da realidade. Porque se aquilo fosse realmente nada para nós, a gente ia olhar e ver que são nada. Mas se a gente olha e entra em conflito, a gente acha que a historinha é real. Ou então, se a gente não quer olhar para a historinha, é por medo. Por medo porque a gente sabe que a gente vai tornar real. Então tem que olhar com Jesus e com o Espírito Santo, vendo que são nada, né? E esse é o mesmo pensamento expresso na lição 122, né? Que a gente vê a paz, vê que as aparências da dor deram lugar à paz em todas as pessoas que estão tristes, aflitas, ansiosas, solitárias, porque primeiro a gente viu a paz dentro da gente mesmo. E aí o professor Ken diz que esse é o mesmo pensamento da lição 122, que fala de vermos o imutável no cerne da mudança. Ao atravessarmos nosso dia, não negamos as aparências de dor em nós mesmos e nos outros, não negar, não botar para baixo do tapete. Nem negamos o que é aflitivo, o que é medo, solidão e morte. Vemos as percepções do ego. A gente vê as percepções do nosso ego em relação a isso tudo, ao que é aflitivo, o que é medo, o que é solidão, o que é morte. A gente vê a percepção do ego sobre isso, mas percebemos que elas vêm de um pensamento que primeiro vimos dentro de nós mesmos. A projeção faz a percepção, ainda é o cerne dos ensinamentos de Jesus. Eu olho para dentro, escolho o ego ou o Espírito Santo como meu professor, a culpa ou o perdão como minha verdade, e dessa escolha um mundo surge. Se a culpa for a minha escolha, vejo o mundo que Jesus descreve aqui, um lugar de dor, aflição e morte. Eu o terei tornado real porque tornei o pensamento de culpa real. A gente sabe que tudo que a gente vê aqui de dor, aflição e morte, na verdade, são cortinas de fumaça para esconder a culpa real do nosso inconsciente. Que é a gente acreditar lá no inconsciente por quê? Porque a gente não tem consciência dessa crença. Mais uma vez, Jesus está mostrando para nós o que está dentro do nosso inconsciente, escondido, incrustado, debaixo de toneladas de lama. Então, é essa culpa de que a gente separou de Deus, que a gente destruiu o céu, que a gente destruiu Deus, que a gente pecou contra Deus. Tudo isso que hoje faz com que a gente veja dor, aflição, desespero, solidão, tudo de infortúnios aqui, mas são cortinas de fumaça para a gente não voltar para a mente e não descobrir que a gente só tem um problema e uma solução. Nesse ponto, tudo que está descrito acima tem que ser assim. O efeito segue-se à causa. O mundo que eu vejo é o efeito. A causa é qual o sistema de pensamento que eu estou escolhendo, qual o professor que eu estou escolhendo na mente. Se por outro lado eu escolher o perdão,
eu desfaço a separação, porque me uni ao amor de Deus, o que quer dizer que não pode haver pecado, culpa ou medo. Portanto, não pode haver dor, solidão ou morte. Uma vez que a causa é removida, os efeitos são removidos também. A sentença final é a chave. Vemos tudo isso porque ouvimos primeiro dentro de nós mesmos. Quando Jesus diz, é o que vemos nos moribundos e nos mortos também, restaurando-os à vida, ele não está falando na ressurreição física, nem nos encorajando a ir aos velórios ou tumbas, dizendo palavras como essas e esperando que as pessoas se levantem. Tudo isso não tem nada a ver com o corpo, porque a morte é apenas um pensamento de culpa. A morte termina quando escolhemos contra o pensamento em nós mesmos a culpa do ego. Quando sua mente caminha com Jesus, portanto, você não vê a morte como real, porque você sabe que o corpo é uma ilusão, uma mera figura em um sonho. Além disso, você percebe que a pessoa aparecendo como essa figura de sonho é uma com você na mente. Não apenas na separação, mas na expiação também. Além disso, é claro, a pessoa é uma com você na mente de Cristo, na qual não existe morte, solidão ou dor. Uma partezinha que o professor Ken colocou, que é da lição 193, que a gente vai ver depois, claro, né? Mas ele já coloca aqui. Como pode saber se está vendo de forma errada ou quando alguém não está percebendo a lição que deveria aprender? A dor parece real na percepção? Se parece, podes ter certeza de que a lição não foi aprendida. E lá, escondida no interior da mente, existe ainda uma falta de perdão que vê a dor com olhos dirigidos pela mente. Essas passagens, a gente sabe, né, gente? É que a gente precisa que Jesus fale a mesma coisa pra gente de inúmeras formas para cair as fichas, de tanto que a gente resiste. Mas por uma simples frase, Jesus já disse tudo isso, que é uma mente sem culpa não pode sofrer. Culpa tanto projetada no próprio corpo, como culpa projetada nos irmãos. Enquanto a gente não desistir de julgar, é porque a gente não desistiu de julgar a gente mesmo. E se a gente está se julgando, é porque a culpa está ali. Essas passagens enfatizam que os problemas do medo e da dor têm sua causa na autopercepção. É isso, autopercepção, autojulgamento. Se você vê a dor como real em si mesmo ou nos outros, vivenciando medo ou perda de paz, é porque você primeiro tornou a culpa real em sua mente. Os mortos se levantam e os doentes são curados não por uma intervenção física, mas por uma mudança em você. A projeção faz a percepção. Projeto culpa no outro, percebo algo no outro. Projeto culpa no meu próprio corpo, percebo dor. Se só existe um pensamento de amor na sua mente, que Jesus representa, não poderia mais haver percepção de dor, sofrimento e morte. Isso não significa que os olhos do seu corpo não as veem mais, mas que você não vai dar a elas o poder de afetá-lo.
Para repetir, Jesus não está falando sobre o que os olhos do nosso corpo veem, mas de nossa interpretação dos dados sensórios. Duas breves passagens, por exemplo, expressam a função interpretativa da percepção. Vamos lá ver o que ele fala da percepção. Capítulo 3. Todas as tuas dificuldades brotam do fato de que não reconheces a ti mesmo, ao teu irmão ou a Deus. Reconhecer significa conhecer de novo, implicando que antes conhecias. Podes ver de muitas maneiras, porque a percepção envolve interpretação, e isso significa que ela não é íntegra ou consistente. Tem havido muita confusão. Agora, deixa eu ver aqui. Tá? Era ali a partezinha do capítulo 3 que eu falei para vocês, né? Agora é uma passagem do capítulo 11. Tem havido muita confusão a respeito do que significa a percepção, porque a palavra é usada para ambas. A consciência e a interpretação. Pois o que percebes é a tua interpretação. Então, para resumir, não existem dados objetivos lá fora para serem vistos, lá fora da mente. É apenas a maneira com que vemos que é importante. Portanto, os olhos dos nossos corpos continuam a ver o que os outros olhos veem. As nossas mentes, unidas a Jesus, não vão mais dar a interpretação que prova a realidade da individualidade e do pecado. Nossas mentes veem tudo aqui como uma defesa do ego para negar a verdade dos nossos interesses compartilhados com o mundo, a pedra fundamental para nos lembrarmos da nossa realidade compartilhada no céu. Assim, os doentes são curados e os mortos erguidos dos seus sonhos de separação. Nenhum milagre jamais pode ser negado àqueles que sabem que são um com Deus. Nenhum dos seus pensamentos deixa de ter o poder de curar todas as formas de sofrimento em qualquer pessoa, nos tempos que já passaram e nos tempos que ainda estão por vir, com a mesma facilidade com que curam aqueles que atualmente caminham ao seu lado. Os seus pensamentos são intemporais. Estão à parte da distância e à parte do tempo. Como acabamos de dizer, o professor Ken diz, quando os pensamentos de pecado, culpa e medo são projetados, fazem surgir um mundo de passado, presente e futuro. Pecado passado, presente culpa, medo futuro. O mundo do tempo, portanto, não é nada além da expressão na forma da trindade profana do ego. Quando eu me uno a Jesus e me lembro que sou um com Deus, esses pensamentos desaparecem. Os pensamentos mutuamente excludentes da expiação e pecado, unicidade e separação, não podem coexistir. Portanto, se não existe um sistema de pensamento do ego, não existe tempo. Da mesma forma, se não existe separação, não existe corpo. Se não existe corpo, não existe dor. A unicidade não pode sofrer. Essa passagem expressa o primeiro princípio dos milagres. Lembra? Não há ordem de dificuldade em milagres. Isso é algo que a gente pode ler muito frequentemente. É maravilhoso a gente voltar sempre nos princípios dos milagres, porque é maravilhoso. Não há ordem de dificuldade em milagres. Isso é assim porque todo problema é o mesmo, um problema é uma solução. A escolha é pelo ego
Exatamente. Isso é assim, não há ordem de dificuldade em milagres. Isso é assim porque todo problema é o mesmo. O problema é um só, a escolha pelo ego. Assim como sua solução é uma só, que é escolher por Jesus, escolher pelo Espírito Santo. Quando escolho o ego, tudo o que meus olhos veem será verdadeiro. Dor, sofrimento, especialismo, corpos que vivem e morrem, e tudo é igualmente ilusório. Quando escolho Jesus, no entanto, fico fora dos sonhos e, olhando com ele, gentilmente sorrio diante da tolice de acreditar que qualquer coisa aqui possa ser real. É assim que a dor desaparece e o sorriso de Deus enxuga todas as lágrimas. A seguinte passagem do texto nos chama a testemunharmos a inocência compartilhada do Filho de Deus, em vez do atormentado retrato corporal do pecado, culpa e medo. É uma passagem do capítulo 27. Agora, nas mãos que se fizeram gentis pelo seu toque, pelo toque do Espírito Santo, ele coloca um retrato diferente em ti. O Espírito Santo coloca um retrato diferente em ti. É ainda o retrato de um corpo, pois o que realmente és não pode ser visto nem retratado. Entretanto, esse não foi usado com o propósito de atacar e, portanto, nunca sofreu nenhuma dor. Ele testemunha a verdade eterna de que não pode ser ferido e aponta para além de ti mesmo, para a tua inocência e a sua. Mostra isso ao teu irmão, que verá que todas as cicatrizes estão curadas e todas as lágrimas foram enxugadas com riso e com amor. E lá ele olhará para o seu próprio perdão e com olhos curados olhará além do perdão para a inocência que ele contempla em ti. Aqui está a prova de que ele nunca pecou, de que nada do que a sua loucura pediu que ele fizesse jamais foi feito nem jamais teve efeitos de qualquer espécie. Aqui está a prova de que nenhuma reprovação que ele tenha posto em seu próprio coração jamais foi justificada e nenhum ataque jamais pode tingi-lo com a seta envenenada e incansável do medo. Assim, agora, nada mais pode nos atingir com a seta envenenada e incansável do medo. E aí, o professor Ken já volta aqui dizendo, assim, somos curados como um, porque somos um em nosso Criador e fonte. E aí vem a passagem da lição que diz, nós nos unimos nessa consciência ao dizermos que somos um com Deus. Dizer somos um com Deus significa que precisamos primeiro dizer que não somos um com o ego. Novamente, esse não é, obviamente, um curso em afirmações, mais uma vez, mas em negar a negação da verdade. A negação do ego que diz que não somos um com Deus, pois existimos como indivíduos únicos e especiais. Pois nessas palavras, vamos voltar lá, Jesus diz, nós nos unimos nessa consciência ao dizermos que somos um com Deus. Pois nessas palavras também estamos dizendo que estamos salvos e curados e, como consequência, podemos salvar e curar. Somos salvos da nossa crença na culpa, o professor Kennedy fala aqui, e curados das consequências dolorosas da decisão de sermos separados. Não salvamos ou curamos ativamente, porque não existe nada a salvar ou curar, quer dizer, na forma, né? No entanto, quando nossas mentes estão salvas e curadas através da nossa decisão modificada, do tomador de decisões que agora escolheu um novo professor, a filiação é salva e curada como uma.
Não há nada que precisemos aceitar a não ser esse fato feliz. Aceitamos e agora queremos dar. A razão disso é que queremos conservar as dádivas que nosso Pai nos deu. Hoje queremos vivenciar a nós mesmos em unidade com Ele, para que o mundo possa compartilhar o nosso reconhecimento da realidade. Em nossa experiência, o mundo é libertado. Ao negarmos a nossa separação do nosso Pai, o mundo é curado junto conosco. Para repetir, dizer que eu sou um com Deus é negar que sou separado do meu Pai. Vemos aqui no fim do parágrafo a explicação para o que Jesus disse no início. Eu primeiro nego o que pensei ser, separado, percebendo alegremente que estava errado. O que permanece é a simples verdade de que Deus está certo. Só então posso verdadeiramente aceitar suas dádivas de amor e vida eterna. No entanto, não as aceito só para mim mesmo, mas em minha liberdade das dádivas amedrontadoras do ego é encontrada a liberdade do mundo. Então, eu não aceito as dádivas de Deus só para mim, mas para todo mundo, porque somos um só, somos uma só mente. E eu aceitei as dádivas de Deus na mente. E agora Jesus nos dá as instruções. Que a paz esteja contigo hoje. Assegura a tua paz praticando a consciência de que és um com o teu Criador, assim como Ele é um contigo. Em algum momento hoje, quando te parecer melhor, dedica meia hora ao pensamento de que és um com Deus. Essa é a nossa primeira tentativa de empreender um período prolongado de prática para o qual não damos regras nem palavras especiais para guiar a tua meditação. Então, ele disse meia hora a qualquer hora do dia, né? Uma vez que aceitamos a paz como nossa meta, professor Kenneth fala aqui, também aceitamos os meios que Jesus nos oferece para atingi-la. É a gente ter fé em Jesus, que a gente sabe que Ele sabe o que está fazendo. Ele nos pede agora para estendermos nossos períodos de prática para 30 minutos completos, um período no qual Ele gostaria que pensássemos sobre a unicidade do nosso ser em unidade com o seu Criador. Tente ver quantas palavras... Perdão, gente. Tente ver quantas palavras e pensamentos sem sentido você traz para a meditação. O quanto é difícil sentar quietamente sem instruções específicas. Aí que vem o negócio. Aí que vem a indisciplina da nossa mente. Jesus já disse que a nossa mente é muito indisciplinada. E eu me acho muito indisciplinada, mas tem muita gente que se acha muito disciplinada. Então, como será que essas pessoas que se percebem muito disciplinadas entendem quando Jesus diz que a sua mente é indisciplinada, né? Agora que a gente vai ver aqui, ó. Então, tente ver quantas palavras e pensamentos sem sentido você traz para a meditação. O quanto é difícil sentar quietamente sem instruções específicas. Quando você se vir tendo dificuldade, não se repreenda severamente, não se julgue ou pressione a si mesmo. Simplesmente diga: eu estou com medo da unicidade. Pois se estivesse realmente quieto, o pensamento de amor iria penetrar minhas barreiras e eu iria desaparecer. Para proteger a mim mesmo do silêncio do amor de Deus, devo ser barulhento e inquieto. Olha por que a gente não consegue meditar. Eu já tinha dito isso para vocês em outra lição, né?
A gente tem dificuldade de aquietar a mente, dificuldade de meditar, porque a gente tem medo da unicidade em Deus, a gente tem medo do amor de Deus, e a gente tem medo de desaparecer no amor de Deus. Para proteger a mim mesmo do silêncio do amor de Deus, devo ser barulhento e inquieto. Uma mosca vai perturbar minha concentração. Oh, gente, quem é que se enxergou aí? Quem que se enxergou aí? Ai, Jesus. Os barulhos tiram totalmente a minha concentração. Não é o barulho que tira a minha concentração, é o meu medo que tira a minha concentração. Não é a coitada da mosca. Ai, minha orelha vai começar a coçar. Ai, meu Deus, esse professor Ken, ele dá umas chapuletadas na gente, mas a gente tem que rir com ele, né? A orelha começou a coçar, meu Deus, o pé começou a coçar, a cabeça começou a coçar. Um compromisso posterior vai subitamente me preocupar. Dúzias de outros pensamentos irrelevantes vão cruzar minha mente também. Não lute com esse medo e distração. Simplesmente observe calmamente o que você está fazendo. Isso será suficiente para atender os requisitos do período de prática. Confiaremos que hoje, voltando na lição, confiaremos que hoje a voz de Deus falará assim como Ele achar melhor, certos de que Ele não falhará. Permanece com Ele durante essa meia hora, Ele fará o resto. Nós começamos esse exercício em confiança de que, se fizermos nossa parte, olhar para nossos egos sem julgamento, olharmos para a mosca sem julgamento, para a coceira na orelha sem julgamento, o Espírito Santo fará a parte dele. Na verdade, ele não pode falhar em fazer a sua parte, porque ele é a sua parte. De novo aqui, porque vocês não enxergam, né? Quem tá sem material não enxerga quando que tem letra maiúscula, quando tem minúscula. Então, na verdade, o Espírito Santo não pode falhar em fazer a parte dele, né? Porque ele é a parte de Deus, né? Decidindo-nos contra as barreiras que construímos contra a presença do Espírito Santo, sua voz de amor pode ser ouvida, não em palavras, mas na experiência de um amor não dualista que se estende através da mente para guiar nossos atos e palavras. O teu benefício não será menor se acreditares que nada acontece, Jesus diz. É aquilo da gente não tá vendo mudança, não tá vendo nada na forma. Então, será que está acontecendo alguma coisa? Mas não estou vendo nada. O teu benefício, Jesus está afirmando que o teu benefício não será menor se acreditares que nada acontece. Podes não estar pronto para aceitar o que ganhaste no dia de hoje. Jesus novamente está dizendo para você não se sentir culpado se não aceitar o que ganhou, deixando-o saber que é muito provável que você não vai aceitá-lo. Você pode se recordar das suas palavras a Ellen, das palavras de Jesus a Ellen em A Ausência de Felicidade. Depois de ter passado pelo curso, você vai aceitá-lo, mantê-lo e usá-lo. Esse é o exame final, no qual você não terá problemas em passar. As notas médias não entram no registro permanente. Jesus não está graduando sua performance, pois ele sabe que o resultado do seu retorno é tão certo quanto Deus. Entretanto, em algum momento, vamos voltar aqui, né? Não ficar perdido. O teu benefício não será menor se acreditares que nada acontece.
Podes não estar pronto para aceitar o que ganhaste no dia de hoje. Entretanto, em algum momento, em algum lugar, isso virá a ti, e não deixarás de reconhecê-lo quando despontar com certeza na tua mente. Não fique transtornado, Jesus diz, se você não tiver sucesso no exercício de hoje. Com o tempo você o fará. Se você se agarrar aos pensamentos de quando isso vai acontecer, ou pensar que nunca vai acontecer, só voltará ao equívoco de dar ao ego um poder que ele não tem. Lembre-se, você faz o livro de exercícios de forma apropriada, na extensão em que o faz miseravelmente, mas sem julgamento. Ô, meus povo, meus pessoal, meus queridas que estão aí me perguntando se estão fazendo o curso direito. Ai, ai. Você está fazendo de forma apropriada um curso em milagres, na extensão em que o faz miseravelmente. Não tem importância se vocês fazem miseravelmente, desde que não se julguem, certo? Não pressione a si mesmo a ser perfeito, pois isso meramente reforça a crença amedrontadora de que você é imperfeito. Caramba! Essa parte tá ótima. Me lembrei de vocês que me procuram para perguntar se estão fazendo direito o livro de exercícios. Essa daí é para vocês, tá? Não pressionem a si mesmos a ser perfeitos, pois isso meramente reforça a crença amedrontadora de que você é imperfeito. E você é perfeito. Essa meia hora será emoldurada em ouro e cada minuto será como um diamante cravado em volta do espelho que esse exercício te oferecerá. E nele verás a face de Cristo refletindo a tua. O simbolismo aqui é similar àquele em Os Dois Retratos, da passagem do capítulo 17. No entanto, enquanto lá a moldura cravada de diamantes serviu para ocultar o retrato de morte do ego, aqui a moldura lindamente cravejada de joias simboliza nossa prática que nos revela a inocência da face de Cristo, irradiando seu amor de volta para nós conforme o aceitamos. Assim, nossa meditação de 30 minutos realmente se torna a moldura que nos leva diretamente à lembrança da nossa identidade. Podemos até mesmo descobrir que nossa meditação abre a porta para a intemporalidade, na qual todo o senso de ser desaparece. A moldura se desvanece gentilmente e Deus surge na tua lembrança, oferecendo-te a totalidade da criação. Nesse instante santo intemporal, nos unimos a todos os nossos irmãos, criação em unidade com seu Criador. Mais uma passagenzinha do capítulo 17. O instante santo brilha igualmente sobre todos os relacionamentos, pois nele todos são um. Pois aqui está apenas a cura, já completa e perfeita, pois aqui está Deus e onde Ele está, só o que é perfeito e completo pode estar. Então Jesus diz aqui que a gente pode não ver ganhos hoje, né? Essa meia hora será emoldurada em ouro a cada minuto e cada minuto será como um diamante, né? E a gente pode não ver hoje, né, os resultados, mas talvez hoje, talvez amanhã, verás a tua própria transfiguração no vidro que essa santa meia hora te oferecerá para que contemples a ti mesmo. Quando estiveres pronto, o acharás lá dentro da tua mente, esperando para ser achado. Então, lembrarás o pensamento ao qual deste essa meia hora
e estará ciente, com gratidão, de que nunca o tempo foi melhor aproveitado. Ao praticar esse exercício, fique ciente do seu medo e resistência. Olhe no espelho e veja sua face, a amigável face do especialismo, dor e abuso que você prefere a ver a face de Cristo. Você não quer ver uma face sem passado doloroso, ao nosso apego, ao nosso passado, aos nossos traumas. Nenhum futuro antecipado com esperança mágica ou apreensiva, né? A gente não quer ver isso, a gente quer ficar lá sonhando com um futuro cheio de metas do mundo alcançáveis, né? Cheio de mágicas, ou então com pensamento apreensivo de medo do futuro, né? E a gente não quer se desapegar nem dos medos. Essa lição, portanto, será útil se você sair dela com uma compreensão ampliada de quanto medo existe em olhar para dentro e ver a face sem pecado e atemporal que brilha com o amor de Jesus. Você também pode reconhecer a referência à transfiguração de Jesus nas Escrituras, como foi testemunhado pelos discípulos no Monte Tabor ou Tabor, gente, desculpa, não sei como é que fala, que é uma parte de Mateus. Esse próximo parágrafo começa com a mesma frase do anterior, esclarecendo a natureza musical dessas lições. Talvez hoje, talvez amanhã, olharás para esse vidro, para o espelho, né? E entenderás que a luz sem pecado que vês pertence a ti. Que a beleza que contemplas é a tua própria. Se tal beleza for verdadeira, tudo mais que você pensa sobre si mesmo é falso. Tal reconhecimento é amedrontador. E essa lição o ajuda a ver o quanto você tem sido devotado a essas odiosas autoimagens que refletem a dinâmica do ódio especial por nós mesmos. Você também verá como encobre essas imagens terríveis com outras belas, para confundir, né? Expressões do amor especial, né? Misturada com ódio especial. De qualquer forma, essas são as faces com as quais você se definiu, usando-as como cobertura para a face da verdadeira inocência, que simboliza a luz sem pecado que você compartilha com a filiação. E quanto mais a gente pratica, menos ouvidos a gente dá para aquela voz que nos qualifica, que nos identifica. Bom, gente, tenho que falar para vocês que depois que eu comecei a estudar um curso em milagres, eu mudei radicalmente uma coisa que eu fazia sempre, que eu estava sempre estudando, achando que estudar autoconhecimento era entender de numerologia, astrologia. Então eu não ficava um dia sem olhar signo, eu não ficava um dia sem tarô, sem não sei o que, essas coisas todas. Porque me identificava com essa personalidade, sabe? De signo, de como é que era a minha personalidade. Eu não dou mais ouvido nenhum para esses pensamentos que dizem, porque tu é, uns exemplos aí, porque tu procrastina, porque tu é indisciplinada, porque tu é isso, porque tu é aquilo, porque, né, tu come errado, porque tu não come certo, porque tu devia fazer assim em vez de fazer assado, porque isso são os traços da tua personalidade, pode olhar no teu signo para te ver como que é o pisciano. Eu nunca mais voltei, nunca mais li uma linha dessas coisas de signo. Se ainda te serve como bengala, gente, não tô julgando mais, entendeu? Mas não, todas as bengalas que me serviam antes, eu não tem mais significado, assim, essas bengalas, tipo autoconhecimento, de conhecer o ego, assim, sabe? Não me identifico mais, graças a Jesus. Conta essa meia hora, então, como uma dádiva tua para Deus,
na certeza de que o que Ele devolverá será um senso de amor que não podes entender, uma alegria por demais profunda para a tua compreensão, uma vista por demais santa para que os olhos do corpo a vejam. Entretanto, podes ter certeza de que algum dia, talvez hoje, talvez amanhã, tu entenderás, compreenderás e verás. Ao praticar durante essa meia hora, tente não aplicar pressão a si mesmo para ficar quieto e sereno. Você vai ter sucesso se apenas observar sua mente. É aquilo, pega a mão de Jesus e fica assistindo o filminho da tua mente. Como se estivesse olhando Netflix, faz isso mesmo. Vai ver que dá certo. Vendo o quanto está amedrontado de liberar essas imagens, de não se identificar mais com essas imagens e reconhecer seu conforto em ver sua face em vez da de Cristo. A aceitação desse medo se torna a fundação da confiança em seu novo professor, que vai com o tempo levá-lo gentilmente além do ego para a alegria que espera de forma feliz por todos nós. Talvez hoje, talvez amanhã, mas com toda certeza. Jesus diz aqui no final da lição, adiciona outras joias à moldura dourada que enquadra o espelho que te é oferecido hoje, repetindo para ti mesmo a cada hora. Que eu me lembre que sou um com Deus, em unidade com todos os meus irmãos e com o meu ser, na santidade e na paz que duram para sempre. E o professor Ken finaliza aqui pedindo que a gente esteja ciente do quanto a gente não quer falar essas palavras que Jesus pede. Para dizer mais uma vez, sem pressionar a si mesmo, focalize-se no que você não quer fazer ou liberar. Tornar-se consciente desses pensamentos egóicos vai permitir que você perceba que outra parte da sua mente, de fato, quer tornar essas palavras as suas próprias. Isso vai fazer o dia significativo, pois você vai ter aprendido o quanto está comprometido em relação a você mesmo e à filiação. Você vai perceber que seu medo de lembrar a cada hora não o torna feliz. Você vai perceber que o seu medo de se lembrar de fazer as lições a cada hora não o torna feliz. No entanto, outro pensamento dentro da sua mente vai trazer a você a paz que vem de saber que você é um com Deus e com o seu ser. É isso, meus queridos. Foi longa a nossa lição hoje, mas mais uma vez, mais alguns degraus que a gente volta para seguir o nosso caminho, a nossa jornada de volta à consciência do nosso ser, né? Porque é isso, todo o problema foi o deslocamento da nossa consciência que saiu do nosso verdadeiro ser para a consciência de um corpo, de um mundo. Então, a gente está fazendo o caminho de volta, né? E a cada lição a gente anda mais um pouco em direção à nossa consciência do nosso verdadeiro ser. E é isso, se faz muito importante a gente ter consciência das nossas resistências, porque, na verdade, a gente não tem consciência das nossas resistências, né? Então, até esse exemplo que o professor Ken deu ali, a gente começa a rir junto com Jesus, né? Porque, nossa senhora, eu vou parar para me aquietar, para fazer uma meditação, até o barulho de uma mosca tira a minha concentração, até a coceira na orelha tira a minha concentração. Então, são todas resistências. Tudo resistência a gente se unir a Deus novamente, a se unir à nossa verdadeira identidade e o medo de desaparecer. Bom treino para vocês, meus amores, e a gente se vê amanhã de novo, tá bom? Beijão!